E aí pessoal, bom dia, como vocês estão? Beleza? Bom, hoje nós vamos falar do visto americano. Conforme eu tinha prometido vocês, quando eu fiz o visto do Canadá, eu ia fazer o visto americano e ia fazer o visto do México. Então hoje nós vamos fazer o vídeo sobre o visto americano. Como foi que eu tirei meu visto americano, beleza? Eu preparei aqui umas anotações, porque o visto americano, ele é um visto que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber como se tira o visto americano, e tem muitos pormenores no visto americano. Então eu anotei algumas coisas que eu acho interessante para falar para vocês. Antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal. Nós estamos fazendo essa expedição Brasil, Estados Unidos, Alasca, México, Canadá. Então, a primeira dica que eu sempre bato nessa tecla, a questão de visto, a questão de documentos com autoridades estrangeiras, que a gente sempre tem que fazer o certo, pessoal. Faça sempre o certo. Não comece errado, porque se você começar errado, você vai terminar errado. Você começando certo, você vai terminar certo. Beleza? Eu vou te dar 5 passos para você pedir o seu visto americano. 5 passos. Número 1. Dirija-se à Superintendência da Polícia Federal na sua cidade, onde você mora. E peça orientação a respeito do requerimento da sua petição que você vai fazer para tirar o seu passaporte. O primeiro passo é tirar o passaporte na Polícia Federal. Chegar lá na Polícia Federal, eles vão te orientar. Mais ou menos uns 15 dias a um mês, teu passaporte está pronto. O meu foi 15 dias que eu recebi, beleza? Segundo passo, você vai entrar no site oficial dos Estados Unidos, do consulado americano. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. E lá você vai preencher o seu DS 160. Detalhe, eu estou falando aqui, pessoal, do visto de turismo, tá? Lá na frente a gente vai comentar em relação a isso aí. Terceiro passo que você vai fazer. Você vai preencher, após você preencher o seu DS 160, você vai pagar a sua taxa. Uma taxa de $160. Colhe a taxa no cartão de crédito para ficar registrado. É muito melhor. Quarto passo, você vai fazer a sua biometria. Faça a sua biometria. E quinto passo, você vai para a sua entrevista, que é a temida entrevista. A questão da entrevista, pessoal, eu vou fazer alguns comentários aqui, porque é o que as pessoas mais temem, a questão da entrevista. Anotei aqui 5 critérios que, ao meu ver, eu vejo que reprova bastante na entrevista para a obtenção do visto americano. Olha, número 1, eu anotei aqui: visto errado. É quando você pede um visto, mas o seu propósito é outro. Você pede um visto de intercâmbio, mas você quer fazer turismo lá, aí seu visto é reprovado. Você quer fazer um tratamento de saúde, você pede um visto de turista. Então começa por aí o erro. Você tem que pedir o visto de acordo com a sua intenção. E isso reprova bastante lá no consulado, essa questão. Outra questão aqui que eu queria deixar para vocês é a questão de você ir para a entrevista com excesso de confiança. O que é o excesso de confiança? O excesso de confiança é aquelas pessoas que se sentem muito altiva, se sente muita coisa, maior do que todos. Uma pessoa altiva. Então você tem que entender que no seu passaporte já tem ali sua profissão, já tem tudo. Eles não querem saber da sua profissão, o que você é. Ele não quer saber se você é empresário, não quer saber se você é médico, não quer saber se você é advogado, jornalista, ele não quer saber. Ele quer saber o que você vai fazer lá, né? Ele quer saber o tipo de pessoa que você é. Tem um vídeo aqui que eu fiz
tá aqui no card, em relação ao Departamento de Imigração, de Segurança Nacional. Quais são as dicas para você, quando você chegar no Departamento de Imigração, que você vai fazer? Portanto, dê uma olhada nesse vídeo, que é muito importante. Então, pessoal, esse excesso de confiança, ele não pode acontecer, tá? Porque o oficial consular do outro lado, ele vai perceber esse teu excesso de confiança. Às vezes chega uma pessoa que tem muito dinheiro, é empresário, isso, aquilo. Pessoal, o povo americano é um povo muito inteligente, é um povo muito educado e um povo que tem dinheiro. Então, o teu dinheiro para ele não vai significar nada. Então, seja bem... tenha bastante cuidado com esse excesso de confiança, porque teve gente no dia da entrevista lá, da minha entrevista, que saiu reprovado. Então, tome cuidado com o excesso de confiança. Outro ponto que eu anotei aqui, pessoal, é a questão de você interromper o oficial consular quando ele está dirigindo uma pergunta para outra pessoa. Por exemplo, tu pede o visto de família, o visto familiar, e o oficial faz uma pergunta à tua esposa, aí tu interfere. Não é, minha filha, não é assim? Ou faz a pergunta ao teu filho, aí tu interfere. Filho, é assado. Não faça isso, porque você vai ser reprovado, ele vai negar teu visto. Você não pode interferir na pergunta do oficial consular para a sua esposa, para o seu filho, para o seu marido. Não faça isso. Isso também dá bastante reprovação. A gente tem observado isso aí, tá bom? Outro critério aqui que eu anotei, pessoal, que eu vejo bastante reprovação, é a questão de documentação falsa. Você relaciona uma situação no DS-160 e apresenta outra. Cuidado, viu, pessoal? Cuidado, porque você pode sair preso lá para a Superintendência de Polícia Federal. Então não faça isso. Lembre-se você que o consulado, a embaixada, pelo direito internacional público, ele é considerado território estrangeiro. Então não vá para um território estrangeiro mentir ou apresentar documentação falsa, que você pode se dar mal. Faça o certo, que dá tudo certo, beleza? Então, e anotei aqui outra situação importante, que eu vejo que também dá bastante reprovação. É o vínculo com o país, a falta de vínculo com o país. Gente, esse ponto aqui é importante porque tem alguns pontos aqui que as pessoas precisam entender. A primeira questão que você tem que entender, o que é que significa, o que caracteriza vínculo com o país. Vamos lá. Imóvel caracteriza vínculo com o país? Não, porque você pode vender o imóvel e morar lá. Então essa é a preocupação da imigração. Vamos ver outra aqui. Carro é vínculo com o país? Não, porque você pode vender o carro e morar lá. Então não é vínculo com o país. Vamos ver outro exemplo. Investimentos bancários é vínculo com o país? Não, porque você pega o seu dinheiro, tira do banco e gasta lá em outro lugar, em outro país, se você quiser. Família vínculo com o país? Claro que não. Se você tem um filho aqui, se você tem a esposa aqui ou o marido aqui, você pode muito bem deixar ele aqui morar lá e depois ele vai. Então isso não quer dizer vínculo com o país. Na minha opinião, são dois princípios que você deve observar de vínculo com o país. Primeiro, estabilidade profissional é um vínculo com o país muito importante. E segundo, mostrar uma característica de situação permanente com o Brasil que você tem. Situações que caracterizam você como uma pessoa permanente no país. Ah, mas que tipo de situação vai caracterizar isso aí? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Autoridades políticas têm vínculos permanentes com o país. Autoridades governamentais têm vínculos com políticos, têm vínculos com o país. Autoridades militares têm vínculos com o país. Autoridades civis têm vínculo com o país. Então, esses tipos de pessoas, eles demonstram tecnicamente um vínculo com o país. Então, fica bem fácil a aprovação do visto. Beleza? E a questão da estabilidade profissional, eu vou dar um exemplo para você entender. Também é um vínculo muito forte com o país. Digamos, você tem um trabalho e você tem um emprego. Digamos que você é alto funcionário executivo. É um vínculo com o país. Digamos que você é um alto funcionário executivo, você tem 10 anos executivo.
você é um funcionário concursado do executivo, do legislativo ou do judiciário. É um vínculo com o país que você tem. Então o seu visto fica mais fácil. Porque a imigração sabe que você não vai morar lá. Você está querendo passar férias ou dar o passeio. Você quer fazer turismo nos Estados Unidos. Beleza? Tem uma questão também que eu quero comentar com vocês. O vídeo está um pouco longo, mas o vídeo é muito importante. Esse processo é muito importante. Olha só. Você tem que, a princípio, demonstrar esses dois vínculos com o país. Não que o oficial não vai te dar se não tiver esses dois vínculos que eu acabei de falar. Ele não é isso. Porque o oficial, ele tem o poder discricionário para te dar o visto ou não, para te conceder o visto ou não. Lembrando que o visto não dá direito você entrar nos Estados Unidos. Visto é apenas uma concessão, mas não dá direito você entrar no país. Quem vai decidir se você vai entrar no país é o Departamento de Imigração. Veja o vídeo que eu fiz aqui do Departamento de Imigração aqui no card, quando você for passar pela imigração. Então, esses critérios de vínculo com o país são muito importantes, esses dois que eu citei. E vocês têm que entender também, olha só, você não pode, no dia da sua entrevista, você tem que entender que não é o seu paletó, você botar um paletó bem arrumado que vai finalizar a tua entrevista. Não é você tomar um banho de perfume para ir cheiroso para conseguir sua aprovação no visto. Não é assim que funciona. Não é você botar a sua roupa mais bonita, você fazer seu cabelo, botar batom, botar maquiagem. Gente, isso não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar. Porque no dia da minha entrevista, tinha senhoras lá simples, com a calça jeans, uma blusinha simples, uma sandália e pronto, e foi aprovado, entendeu? Então, essa questão de aparência demais, que querem mostrar alguma coisa na sua aparência, pessoal, isso não vai adiantar, tá, pessoal? Isso não é assim que funciona. O oficial, ele não vai avaliar a tua aparência física. Ele vai avaliar a tua conduta, o teu todo. Lembre-se que o oficial consular, ele vai avaliar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Não é que ele vai adivinhar o teu futuro, mas prognóstico das suas intenções futuras. Beleza? Então tem pessoas que falam assim também: você pega o DS-160, que é um questionário lá de 100 questões, vai dar 80, 100 questões, até mais, eu nem me lembro direito. Diz assim: você pega esse DS-160 e leia 10 vezes, 5 vezes, na hora que ele te perguntar, tu tem que responder exatamente aquilo que ele te pergunta. Pessoal, não é assim que funciona. Em primeiro lugar, o teu DS-160, ele vai para a triagem da Interpol, Departamento de Polícia Internacional. Então, a Polícia Internacional, ela vai fazer a triagem do que tu fez a informação ali. Você fez uma informação, se você consignou uma informação que não é verídica, você vai rodar. Você vai dançar, como diz o ditado, tá bom? Então não faça isso. A entrevista, ela não se caracteriza pela tua roupa bonita, pelo teu jeito de falar. A tua entrevista não se caracteriza pelo que você é. A tua entrevista não se caracteriza pelo dinheiro que você tem. A tua entrevista não se caracteriza pelo o DS-160 que você faz. A entrevista, ela é um todo. Ela analisa o todo, como o oficial tem o poder discricionário para analisar aquele fato. O oficial consular, ele é uma autoridade que vai fazer a filtragem dessas informações para poder conceder teu visto ou não, tá bom, pessoal? Então não esqueça dessa informação que é muito importante. Então, pessoal, só concluindo aqui, vou fazer então para obter meu visto. Faz a tua documentação, faz teu DS-160, paga a taxa, marca a tua entrevista, a tua biometria. Acorda cedo, toma teu café, faz uma oração e vai para tua entrevista sem medo, não tenha medo. Vá para sua entrevista, beleza? Quando você for aprovado, você volta aqui no canal e me fala como foi tua entrevista, beleza? Tá joia assim? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, porque nós vamos falar do visto do México também. Eu já falei Canadá, agora Estados Unidos, e vou falar do visto do México também. Vá na fé, velho. Vá na fé. Você vai conseguir. Beleza? Um abraço então. Fica com Deus. Boa sorte na tua entrevista. Tchau.